Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre a nova economia. O que é isso? Como sobreviver? Você está preparado para este novo momento ou continua trabalhando com aquele modelo mental de antigamente? Para entender esse assunto, trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo o Renato Mendes, que é um dos sócios da Orgânica e que, com o outro sócio, o Rony Cunha Bueno, escreveu este livro aqui que eu tenho em mãos, Mude ou Morra, tudo o que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia. Renato Mendes, que também é professor do INSPER. Renato, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar com você e com nossos ouvintes. Primeira coisa que você me explica é o que caracteriza a nova economia. Milton, acho que a gente está vivendo um momento muito importante, que é uma transformação do que a gente chama da velha para a nova economia, né? O que é a velha economia? A velha economia é uma economia que foi criada sob o padrão da Revolução Industrial. É uma economia que a gente olhava para dentro, a gente olhava para produtos, né? E criava processos para ter uma produção em escala. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que é bem bacana, que é quando a gente fala do fast food. A gente estava conversando aqui antes disso, né? Perguntei até se já tinha comido um hambúrguer num fast food. Mas o fast food é um velho negócio. O fast food, eu acho que ele é o grande exemplo, ele é o clímax aí da velha economia e da revolução industrial. Por quê? Porque eles foram capazes de te entregar um hambúrguer em poucos minutos. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles criam um processo que funciona muito bem e que tem velocidade e ganho de escala. Agora, o que acontece quando o cliente chega lá e diz o seguinte: olha, eu queria que o meu cheeseburger fosse sem alface. Uhum. Primeiro de tudo, você toma uma encarada do atendente, você está quebrando o processo dele, você vai dificultar a vida dele. E segundo, você vai ser escanteado, você vai esperar uns 5 minutos para receber seu sanduíche. O que está acontecendo por trás disso? A gente está quebrando esse processo, que tem uma lógica fabril, né? A gente está quebrando. E é isso que está acontecendo na disrupção da velha, perdão, para a nova economia. Na nova economia, Milton, quem manda é o consumidor. A gente precisa entender que quem vai dar o norte da nossa estratégia corporativa ou da nossa carreira é sempre o cliente, o consumidor. O cliente que está pedindo o sanduíche sem maionese, ele não está preocupado em qual o processo, ele não está preocupado em ganho de escala e nem tem que estar. Bom, então, quando eu disse para você que o hambúrguer feito dessa maneira o antigo hambúrguer, é uma coisa velha, então realmente era isso. Você Quer está dizer, aquele corretíssimo. processo que para muitos de nós era uma visão do moderno, está ultrapassado. Ele já foi uma visão do moderno no seu tempo e agora ele está ultrapassado. Exatamente por isso que a gente está conversando. Eu preciso entender que quem vai dar o norte aqui da conversa é o consumidor. Quando eu perguntei para você aqui, Renato, sobre o que é a nova economia, pergunto, e na minha cabeça já vem assim algumas ideias, porque quando a gente pensa em nova economia, a gente pensa nas empresas mais novas, que trabalham no campo digital, etc. Mas o que você está me dizendo aqui é que todas as empresas, todos os negócios têm de se adaptar ao que nós consideramos ou caracterizamos como nova economia, independentemente do ramo que você trabalhe. É exatamente isso. Como a gente também falou, eu brinco que a nova economia ela é democrática. A nova economia e o digital eles vão impactar todos os setores da economia de maneira bem democrática. E o que a gente precisa entender é o seguinte: todas as empresas podem se adequar. Todos os profissionais, seja ele de uma empresa pública, de uma empresa privada, seja alguém que quer começar um negócio novo, todo mundo pode se adaptar à nova economia. E a missão do livro é exatamente essa: é explicar como ela funciona e fazer com que as pessoas estejam mais preparadas para esse novo mundo. Só que você não me deu opção, ou pelo menos não me deu muitas opções aqui quando você trabalha com a ideia do mude ou morra. Se eu quero manter meu negócio, obrigatoriamente eu vou ter que mudar. Exatamente. Nesse sentido, não tem negociação. Uhum. As pessoas precisam entender que o mundo está mudando. O primeiro capítulo do livro é O Mundo Mudou. As pessoas precisam entender que o mundo está mudando e elas vão ter que sim readequar suas estratégias. Ou podem ter o mesmo fim de empresas como Blockbuster, Kodak, que viram seus negócios que eram bilionários, né? Que empregavam milhares de pessoas, do dia para a noite
perdendo valor na perspectiva do consumidor. E, de novo, quem manda nessa história é o consumidor. Se ele quer o hambúrguer feito do jeito dele, a gente vai ter que alterar os nossos processos para entregar esse hambúrguer. Eu não vou olhar para dentro e dizer, olha, esse processo funciona para mim. Eu tenho que entender qual o processo que funciona para o meu cliente. É ele que dá o tom. Dentro do trabalho que vocês realizam na Orgânica, a questão do cliente é o primeiro dos 7 grandes princípios. Exatamente. A gente desenhou o que a gente chama dos 7 princípios da evolução exponencial para tentar ajudar as pessoas a entenderem o funcionamento da nova economia. E o primeiro é exatamente esse. É a cultura do cliente. A cultura do cliente é criar uma estratégia de negócio orientada ao consumidor, que é a coisa mais comum que acontece lá na Orgânica. A gente chega para trabalhar com um cliente novo e eu digo para ele, você acha que você é uma empresa orientada ao consumidor? Ele me diz, claro que sim. Todos nós Eu sou acreditamos nisso. apaixonado pelo meu consumidor, eu vou fazer de tudo por ele. E a gente faz 2 perguntinhas que a gente costuma usar para desmontar essa tese, né? Então a primeira é, você estaria disposto a perder dinheiro no curto prazo? E a segunda é, você estaria disposto a alterar os seus processos internos para atender melhor o seu consumidor? Porque quando a gente entende que algumas vezes a gente vai ter que dar um passinho para trás, é hora que vem a resistência, né? Então, eu digo, não, isso eu não posso fazer. Eu vou perder dinheiro aqui. Não. Ô, Renato, esse troço vai dar um trabalho gigantesco, cara. Já funciona aqui o fast food. Você está me pedindo para mudar meu processo? Eu estou te pedindo para mudar o seu processo. Por isso que essa transição da velha para nova, às vezes ela é um pouco dolorosa, mas ela é necessária, Milton. Quando a gente fala orientado ao cliente, não se pode cair numa armadilha de se deixar de inovar, porque vai se pesquisar o que o cliente quer, e aí o cliente não tem a visão do futuro que você, como empreendedor, deve ter, e acaba pedindo o mesmo de sempre. Não sou eu, como empreendedor, que devo estar à frente do próprio cliente, oferecendo coisas para ele que ele nem sabia que podia ter? Ótima pergunta. O que a gente costuma dizer é o seguinte, conversar com o cliente não significa fazer exatamente o que ele está pedindo, né? Se eu fosse conversar com um cliente sobre meu livro, ele ia dizer, não, super bacana, mas eu queria que ele fosse grátis. Esse troço não vai funcionar, meu modelo não vai parar de pé. Mas conversar com o cliente significa chamá-lo para co-criar. E quando eu falo co-criar, automaticamente eu estou dizendo que tem 2 partes criando. Conversar com o cliente significa entender profundamente as necessidades dele. A gente costuma dizer que na nova economia, a empresa vencedora não é que tem a melhor ideia, é a empresa que melhor conhece o seu consumidor e vai criando soluções para esse cliente. Como você falou, tá perfeito. Muitas vezes ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe qual é a dor que ele sente. Então essa conversa, ela é menos para replicar exatamente o que ele pediu e mais para ter insights para desenhar a minha nova estratégia. Aliás, você falou em dor, a dor faz parte aí desses processos todos, ou desses princípios com os quais vocês trabalham. É inevitável que a gente vá sentir dor na mudança? Eu acho que é inevitável. Eu brinco que minha mãe me enganou. Quando eu era novo, ela falou que a gente ia mudar pela dor ou pelo amor. Eu estou percebendo que em 99% das vezes a gente muda pela dor, né? A gente foi programado, Milton, para viver numa zona de conforto. Eu estou programado, eu não quero mudança, eu quero ficar aqui no quentinho. A zona que eu domino, que eu sei como funciona, e daqui a pouco o mundo está me obrigando a mudar. E isso dói, né? Você mesmo estava falando aqui da rádio, que agora a rádio é 5 em 1, transmissão ao vivo, no site, no YouTube, podcast. Talvez você não quisesse fazer isso, mas a nova economia e a forma como a vida está mudando estão te obrigando a mudar. Eu adoro fazer isso, vamos deixar claro aqui. Adoro fazer isso, porque dá dimensão diferente do trabalho que a gente realiza. E também, se eu não adorasse fazer isso, eu ia estar trabalhando com a ideia da velha economia. Exatamente. Nós, como profissionais, e o teu livro, ou o livro que você e o Rony Cunha escreveram, fala que em fazer crescer seu negócio e sua carreira, quer dizer, eu como profissional tenho que estar atento a esse tipo de situação. Sem dúvida. Acho que o profissional da velha economia, ele foi treinado para quê? Faça uma boa escola, faça uma boa faculdade, encontre um bom emprego, fique 30 anos lá e se aposente. Mas quando é que eu vou ser feliz nessa história? Quando é que eu vou encontrar alguma coisa que faça sentido para mim? Mas tem que ser feliz ainda. Se der, né? Dá para pedir felicidade junto. Acho que a provocação aqui é a seguinte, esse negócio acabou. Não existe mais esse conforto, entre aspas, ou essa segurança, né? Eu vou arrumar um emprego e vou ficar 30 anos, que é o que muitos dos nossos pais fizeram. O que a gente diz é que na nova economia, a gente precisa encontrar o nosso propósito.
que eu acho que é uma conversa muito interessante. Por que que você que está nos ouvindo acorda todos os dias para fazer o quê? Em busca de quê? Você acorda porque você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar um salário e pagar a conta no fim do mês? Eu entendo, mas, cara, isso aí vai ser muito penoso. O que que vem a ser o propósito? O propósito seria, acho que esse é um exemplo bacana, é pensar o seguinte: por que que eu acordo todos os dias de manhã? Eu abro o olho na minha cama, eu levanto e digo, caramba, será que a gente está construindo na orgânica faz sentido para mim? A orgânica a gente tem um propósito muito claro, que é de ajudar as empresas e pessoas a desenvolverem o seu máximo potencial. Para mim, Renato, e tenho certeza que para o Rony também, é muito prazeroso fazer isso. É muito prazeroso dividir conhecimento e ver as pessoas que trabalham conosco evoluindo. É por isso que eu dou aula no fim do dia. Por que que eu fico até às 11 da noite lá na faculdade dando aula? Preferia estar com meu filho, talvez, algumas noites. Mas quando eu me sinto parte de um projeto maior, algo que faça sentido para mim, isso alimenta o meu propósito. E a vida passa a ser muito mais prazerosa, né? Eu não tô aqui porque eu tenho que pagar a conta. Eu tô aqui porque, pô, eu me sinto parte disso e acho o máximo estar contribuindo para esse E projeto. esse meu propósito tem que estar em conjunção com o propósito da empresa para a qual eu trabalho? Exatamente, Milton. Acho que as empresas estão com uma lógica sempre de buscar os funcionários que estão vestindo a camisa, né? A gente fala nos 7 princípios aqui, tem um deles que é a postura de dono, né? As empresas estão buscando o funcionário que vai vestir a camisa, mas elas esqueceram de combinar esse alinhamento de valores e de propósito. Porque você nunca vai ter espírito de dono, ou nunca vai vestir a camisa de uma empresa cuja missão não faça sentido para você. Já ao contrário, quando aquilo que eu estou fazendo parte faz muito sentido para mim, você me pedir assim, Renato, dá para você ficar umas 3 horas a mais que a gente precisa entregar esse projeto? Eu vou ficar feliz da vida. Agora, se é um troço penoso, eu vou dizer, esse cara é um explorador, me paga mal. A gente precisa entender que o trabalho é uma parte muito importante da vida. E a gente tem que buscar ser feliz com o nosso trabalho. Ah, mas você deixa claro também que ser remunerado por esse trabalho faz parte deste processo aí. Exatamente. Eu acho que às vezes, quando a gente fala de propósito, a gente tem uma visão muito apaixonada do propósito. E no livro a gente tenta também aterrizar, colocar um pouquinho o pé no chão. Quando a gente fala do que a gente chama de pirâmide de propósito, a gente fala de encontrar algo que você goste muito de fazer, né, que faça sentido para você, algo que você seja bom e algo que o mercado te remunere para fazer. E um indício, né, um primeiro passo de buscar o seu propósito vai ser buscar a intersecção dessas 3 coisas: o que eu gosto, o que eu faço bem e o que eu sou pago para fazer. Como eu brinquei com você anteriormente, eu adoro, eu amo meu filho, eu acho que eu sou um bom pai. Mas será que eu seria pago para fazer isso? Né? Eu adoro jogar bola, não sou tão bom de futebol e com certeza não seria pago. Então não adianta a gente ficar aqui numa esfera da paixão, a gente tem que ser bem pragmático. E acho que esses 3 vetores ajudam nesse sentido. Então tem que alinhar o quê? O que eu O que gosto? eu gosto, o que eu faço bem e o que o mercado me pagaria para fazer. Perfeito. Mas tendo o seu propósito, definido mais claramente, aquilo que você gostaria realmente de ser ou impactar as pessoas, como impactar as pessoas, de obter, fica mais fácil de se encaixar independentemente das oportunidades que aparecerem. Exatamente. E aí também muda a lógica de quando você vai conversar com uma empresa, né? Porque a sensação da velha economia é que eu ia fazer uma empresa, eu ia fazer uma entrevista, eu me esforçava o máximo que eu podia para impressionar aquele entrevistador para ele me contratar. Agora acho que a relação está mais de igual para igual. A empresa escolhe o candidato, mas o profissional também tem que escolher a empresa. Isso é fundamental para você ser feliz. Se você simplesmente está querendo passar em todas as entrevistas, eu brinco o seguinte: qual que é o objetivo de uma entrevista de emprego? E as pessoas respondem: conseguir um emprego. Eu digo: não, é conseguir uma oferta de emprego. Essa decisão você vai tomar depois. Você está ali para conseguir uma oferta. E aí depois você vai pensar se faz sentido o que a gente chama do fit cultural. O que é o fit cultural? É o teu encaixe com essa empresa, né? Em termos de valores, em termos de propósito. Será que o que eles estão construindo faz sentido para mim ou não? Renato, nós falamos aqui em 7 princípios que vocês desenvolvem lá na Orgânica. Citamos o primeiro, que é a cultura do cliente, já citamos um segundo, que é a postura de dono. Mas eu queria que você, de uma maneira resumida, apresentasse esses 7 princípios aqui para os nossos ouvintes. Tá legal. Então, o segundo, a gente fala que é o sim é possível, né? A nova economia, eu acho que ela é pautada por uma lógica que toda vez que você vai tentar uma coisa nova, né?
a primeira coisa que você ouve é falar assim, isso é muito difícil. Esse troço não vai dar certo. Cara, tem um amigo que tentou e não conseguiu. Né? Poxa, eu e o Rony, a gente construiu carreira na Netshoes. Quando a Netshoes se propôs a vender tênis pela internet, o que é a primeira coisa que ela ouviu? Mas quem que vai comprar um tênis sem experimentar? Hoje a Netshoes é uma empresa que vende, que fatura mais de 2 bilhões de reais vendendo calçados e artigos esportivos e moda e beleza, tudo pela internet. Então, o segundo ponto é o sim é possível, no sentido de que nunca foi tão fácil, Milton, você ser um empreendedor. Hoje você consegue subir um website de maneira gratuita, você faz um post no teu Facebook, o digital ele permite que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. Essa é a beleza da nova economia, a gente tem que acreditar que sim é possível, sim vai dar certo. O terceiro ponto é o novo vem. O novo vem quer dizer o seguinte, o tempo todo a gente tem que pensar que tem algum garoto ou alguma garota em algum canto do mundo está fazendo exatamente o que a gente faz, provavelmente de uma maneira mais eficiente e mais barata. E esse negócio vai me impactar em algum momento. Né? O que eu estou querendo brincar e provocar é, fique atento às tendências do setor em que você atua. Não espere a mudança chegar e quebrar o teu negócio ou acabar com a posição que você tem hoje na sua empresa. Eventualmente você tem um cargo numa empresa que você já está vendo que nos Estados Unidos já não existe mais. Então o novo sempre vai vir. O que a gente tem que fazer é se antecipar. O que eu quero é que a postura seja de antecipar e não reagir à mudança. O quarto princípio com os quais vocês trabalham é um tema que se tem tratado muito dentro do ambiente corporativo, mas eu sempre vejo assim receios em relação a isso, que é a questão da possibilidade de errar. Me parece que todos nós ainda somos muito treinados a não ter direito ao erro, porque a cobrança vai vir e muitas vezes vem de maneira muito maior do que deveria. Quer dizer, o direito de errar é um princípio que deve ser respeitado dentro de uma empresa que pensa na nova economia? Sem dúvida, não existe inovação sem erro. Vou repetir porque é importante. Não existe inovação sem erro. Se a gente simplesmente começa a punir, né, de maneira quase que irracional, todos aqueles que, ao tentar fazer algo novo, errem, eu vou criar uma cultura de medo dentro da empresa. E uma cultura de medo, o que você faz? Você faz o que o seu chefe manda. Uma cultura em que você simplesmente faz o que o seu chefe manda, você tem menos margem para tentar o novo. A gente precisa entender, Milton, que o erro, ele nada mais é do que um degrau nessa escada da inovação. Ninguém inova de 0 a 1 sem errar 2 ou 3 vezes no caminho. Mas o que a gente precisa perceber é, o que eu aprendi com esse erro? Quando eu errei, eu volto a estaca zero? Não, eu já estou um nível acima daquele que Mas eu eu estava. preciso de gestores que compreendam essa realidade, me dê esse espaço, senão eu não vou arriscar. É por isso que também o gestor e o líder, ele também precisa passar por uma transformação muito grande na nova economia. Quando a gente fala no livro de gestão, sob a ótica da nova economia, tem uma questão super importante que a gente chama do zero ego. Né? O que é o zero ego? É você entender que por mais que você seja, provavelmente, como chefe, a pessoa mais experiente na sala, é muito provável que a solução para um problema não venha de você. É muito provável que ela venha de outra pessoa. Né? E essa outra pessoa pode ser seu funcionário e pode ser um cliente também, que eventualmente identificou alguma coisa e mandou uma mensagem para o saque dizendo, olha, e se vocês fizessem isso dessa forma? Então o zero ego passa por, não existe mais o dono da verdade, o rei aqui dentro do meu feudo. Né? As grandes empresas são divididas em feudos em que os donos não deixam que ninguém venha, não, você não sabe como é que funciona. O zero ego é exatamente isso, é a gente entender que a solução pode vir de qualquer lugar. E eu preciso encontrar um equilíbrio, Milton, entre ser permissivo com o erro, mas sem ser negligente. Também isso aqui não pode virar a Disneylândia, né? A festa do caqui, que todo mundo pode fazer tudo e buscar esse equilíbrio, eu acho que é o grande desafio. Bom, nós falamos também sobre a postura do dono, que seria o quinto princípio nessa lista. Exato. E você já se referiu isso, fazendo ali uma relação com a ideia de você ter um propósito, e se o seu propósito é alinhado com o da empresa, é muito mais fácil ter essa proximidade, você se sentir ali pertencente daquele ambiente. E os dois últimos princípios são viva bem no desconforto, foco e obsessão. Esses são legais também. Bom, desconforto você já nos trouxe aqui em várias situações, porque é a necessidade da mudança. Exato, acho que a provocação aqui é a seguinte, nunca foi tão perigoso se sentir seguro. Né? Porque
Quando você se sentiu seguro e digo, não, agora eu domino tudo que eu faço, eu entendo isso, eu já dominei, ninguém vai me ameaçar, é quando você começa a cair. Então, nunca foi tão seguro, nunca foi tão perigoso se sentir seguro nesse sentido. A gente vive uma lógica do desconforto permanente. A qualquer momento, o meu concorrente vai fazer uma coisa que eu não sabia, o meu cliente vai ser atraído por um outro, tem uma startup que vai me questionar. Então, o desconforto é a nova rotina e a gente precisa aceitar isso. E o sétimo ponto do foco, que a gente quer dizer aqui é assim, a nova economia, ela traz, Milton, tantas oportunidades de negócio, tantas oportunidades de parcerias e de novos empreendimentos. Eu brinco lá na Orgânica com o Rony, que a gente precisa se segurar, porque todo dia a gente quer abrir uma empresa nova. Porque tem muita oportunidade. Num país como o Brasil, ainda que tem muitos problemas a serem resolvidos, cada problema que precisa ser resolvido é uma oportunidade que o empreendedor tem para criar uma empresa. E aí o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, tem que ter foco. Uma vez que eu determinei que o meu negócio aqui é orgânica e desenhei o que a gente está imaginando para essa empresa, não adianta eu querer amanhã abrir uma sorveteria porque tem uma oportunidade, no outro dia eu vou querer abrir um cinema porque eu quero fazer tudo. Você não constrói nada grande sem foco. Então a gente precisa ser foco e precisa ser obsessivo aqui com o nosso atingimento de meta. O Alexandre Silva abriu um novo negócio. O Alexandre Silva está conosco aqui no Facebook e ele diz o seguinte: sou corretor de imóveis no Recife e trabalhei 10 anos para donos de imobiliárias. Hoje, fazem 4 meses que estou trabalhando para mim e estou vivendo um momento maravilhoso em minha área. Você acha, Renato, que essa crise nos forçou a irmos para a rua e descobrirmos o lado empreendedor de cada um individualmente? Sem dúvida, Alexandre. Eu diria o seguinte, o ideal não é a gente empreender por necessidade, é a gente empreender por opção. Né? Você tem uma série de pesquisas do Sebrae que mostram isso, que as empresas que empreendimento foi feito a partir de uma oportunidade, de uma opção, eles são mais bem-sucedidos. Ok, mas aqui a dor, a nova economia, te forçou a tomar uma decisão. E olha que bacana, né? Você mesmo está dizendo, eu nunca fui tão feliz na minha vida, né? A minha dica para você, para continuar sendo feliz e fazer com que esse seu negócio cresça, é converse com o seu cliente. Escute. Entenda que problema dele você resolve e como você pode, cada vez mais, oferecer um serviço melhor para ele. Quando eu estou dizendo converse, converse mesmo. Marque 10 conversas presenciais entre essa e a próxima semana. Converse com esses clientes, entreviste-os e depois pense o que você aprendeu nessa conversa. Eu garanto que você vai aprender muita coisa e vai enxergar uma série de oportunidades que você ainda não tinha percebido para o seu negócio. O Gilson de Oliveira pergunta o seguinte: o velho empregado que atuou 30 anos numa empresa pode ser incorporado à nova economia? O que deve fazer esse profissional? Claro que pode, Gilson, como a gente falou, só depende dele, né? Eu não sei exatamente se você está imaginando ficar na mesma empresa ou ficar no mesmo setor, mas acho que a minha dica básica é: a gente precisa entender como a nova economia funciona, a gente precisa entender como o nosso setor vai ser transformado a partir dela e, a partir daí, se reposicionar. Seja empreendendo, seja buscando uma nova cadeira na empresa que você já está, ou seja, transformando a sua carreira ou transformando a sua empresa por dentro. Renato Mendes, como é que vocês transformam uma empresa? Ótima pergunta. A gente criou uma metodologia que já foi testada em mais de 40 empresas e ela passa por uma primeira fase em que a gente faz uma imersão, faz um diagnóstico da empresa, em que a gente vai identificar quais são as oportunidades de aceleração. A partir disso, a gente apresenta para o dono da empresa esse assessment e diz: olha, eu entendo que se a gente trabalhar nessas frentes, a gente vai ser bem sucedido. E aí a gente desenha com eles, Milton, isso tem que ser uma cocriação, tem que ser a 4 mãos, os nossos objetivos para um ciclo curto de trabalho, um ciclo de 3 meses, isso é super importante. Uma startup não é capaz de fazer um planejamento de 5 anos, porque tudo muda muito rápido. Então a gente trabalha em poucas frentes, em objetivos de curto prazo. Para dar um exemplo concreto, amanhã eu estou indo para Belo Horizonte para fazer uma reunião com uma empresa de lá, que a gente vai apresentar esse assessment. E a gente sabe que com eles a gente precisa trabalhar em cultura corporativa, ter uma cultura mais alinhada à nova economia. Eu preciso fazer uma transformação no time de marketing dele, tanto em pessoas, quanto em ferramentas, quanto em técnicas mesmo de trabalho. E eu preciso falar sobre gestão. Porque eles têm um modelo de gestão e um mindset muito velha economia. A gente precisa transformar esse modelo de gestão. Então, mais ou menos isso. Eu entendo o problema, eu faço um assessment, desenho um plano no macro
e depois a gente entra em cada uma dessas frentes. O que tudo isso sempre vai ter em comum? Ter o mindset da nova economia, ter a forma de pensar da nova economia. Você falou em 3 meses, que é um ciclo. Exato. Em 3 meses você muda uma empresa? A gente consegue mudar bastante coisa. Você se surpreenderia se visse. Ah, mas como é que faz isso? Eu preciso ter um comprometimento muito forte da liderança. Se a liderança não estiver conosco nessa jornada, a gente não consegue mudar nada. Uhum. Muitas vezes, é importante dizer, a gente inicia mudanças em 3 meses, a gente não conclui às vezes. Mas é por isso que eu faço planos e metas de curto prazo. Se eu disser assim, olha, a CBN tem uma meta aqui agora de ter 10 milhões de ouvintes até o fim do ano. A primeira sensação que vai dar no time vai dizer, caramba, esse troço é impossível, não vou conseguir chegar lá. Agora, se eu disser o seguinte, vamos tentar aumentar 100 clientes novos por semana? Vamos dizer, 100 clientes eu acho que dá, 100 ouvintes eu acho que dá. Então, o que a gente vai fazer essa semana para ter mais 100? Olha, na live eu vou abrir para perguntas. Ou não, vamos começar a transmitir. Então, a gente vai fatiando isso e trabalhando em pequenos ciclos. Isso é muito importante para mudar o mindset. A gente já tem os 10 milhões. Vamos pegar outra meta? Mas, enfim, isso você disse que é possível fazer numa empresa. Sim. É possível fazer em um profissional, se eu quiser me transformar para estar pronto para a nova economia. Em 3 meses eu me transformo? Com certeza. Ou há um conhecimento que eu vou ter que buscar que me leva a mais tempo, que é mais amplo? Milton, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, eu tenho um filho de 9 meses, que é o Joaquim, e eu brinco dizendo o seguinte, eu não acho que o Joaquim vai fazer faculdade. Falo isso um pouco para chocar mesmo. Eu falo, como assim, Renato? Será que ele não vai fazer faculdade? Eu acho que ele não vai fazer faculdade porque o modelo de adquirir conhecimento está se transformando numa velocidade tão grande que eu não acho que ele vai ficar sentado numa mesa ouvindo um professor falar. E aí o que eu quero dizer para as pessoas que querem mudar é o seguinte, uma boa parte do conhecimento que você precisa para mudar de carreira, para mudar de área ou para se mudar, ele está disponível gratuitamente na internet. Então, o pessoal vem muito conversar comigo sobre marketing digital, que é a nossa praia. Mas, Renato, como é que eu começo trabalhando em marketing digital? Cara, a primeira coisa, por que você não faz o curso do Google de Search, que é um curso gratuito e te dá uma certificação? Por que você não vai num site de uma empresa, um blog como a Rock Content, que é uma empresa que fala de marketing de conteúdo, e vai aprender lá com eles? Então, acho que assim, eu estou falando já da parte de adquirir conhecimento, mas tem um passo anterior que é claro, que é você olhar para dentro e pensar naquela pirâmide do propósito, o que me faz feliz? O que eu faço bem? Né? Acho que as pessoas têm que buscar o prazer, a realização no trabalho. Né? Você acordar todos os dias e ser obrigado a ir para um lugar que você não gosta, que não está te fazendo bem, acho que é um sinal de que está na hora de pensar essa mudança. Então, como é que você faz isso? Começa olhando para dentro, vai entendendo o que te faz mais feliz e depois vai se preparar para essa mudança, com essa dica de que a maior parte do conhecimento está disponível gratuitamente na internet. Bons exemplos que vocês vivenciaram de empresas que conseguiram fazer essa transformação. A gente falou um pouquinho aqui do Max Milhas, né? Eu acho que é um exemplo fantástico. É um site que você vai comprar passagens aéreas. Basicamente é isso, né? Convido as pessoas a darem uma olhadinha no Max Milhas. Você quer fazer uma viagem amanhã de São Paulo para Porto Alegre, ao invés de você entrar no site das empresas, né, das companhias aéreas, você vai no Max Milhas, porque ele compra passagem com milhas aéreas de outras pessoas. Qual que é a grande virada que o Max Milhas conseguiu fazer? Né? E o Max, que é o seu fundador. Quando você chega para comprar sua passagem no Max Milhas, se aquela passagem for mais barata no site de uma companhia aérea, ele vai te dizer, Milton, se for mais barato, compra comigo. É mais barato na Gol, na TAM, na Latam, na Azul? Compra na Gol, na Latam, na Azul. E a sensação do cliente é assim, caramba, será que esse cara está perdendo dinheiro aqui hoje? Ele está me indicando para o, entre aspas, concorrente dele? É exatamente isso que ele está fazendo. Ele entendeu que na nova economia a gente tem que ter a cultura do cliente. O que é a melhor solução para quem quer comprar uma passagem? É comprar a mais barata e que atenda a sua necessidade. O Max entendeu que, se não for ele a empresa que vai fazer aquilo naquele momento, ele vai sim indicar uma outra empresa para fazer aquilo. Ele está perdendo, entre aspas, dinheiro? Talvez, numa visão de curto prazo, ele esteja perdendo, mas numa visão de longo prazo, ele está construindo uma relação de parceria e de fidelização com esse cliente, que ele vai se tornar um cliente como eu, que nem entra mais no site das companhias aéreas, entra sempre
no Max Milhas antes de tomar uma decisão de compra. Grandes corporações conseguem fazer essa mudança e estão fazendo essa mudança hoje no mundo? Grandes corporações estão sofrendo mais, então acho que tem um exemplo que a gente também tinha conversado aqui, que um grande banco de investimento americano me chamou para conversar, para fazer uma palestra com eles, e me disse que estava tendo muita dificuldade no recrutamento de jovens talentos. E eles não entendiam, porque eles pagavam um salário bom, é um super banco, né? Até 2, 3 anos atrás todo mundo queria trabalhar lá, e hoje as mentes mais brilhantes já não querem mais trabalhar lá. E o que eu expliquei para eles foi, qual que é o propósito do banco? Será que vocês têm alinhamento de valores e de propósito com esses jovens? Será que eles querem fazer parte desse projeto? Ou será que um deles quer empreender, o outro quer trabalhar no Airbnb, o outro quer fazer parte de uma ONG que faça sentido para ele? As grandes empresas não entenderam essa dinâmica da mudança. Algumas outras, Milton, todo o contrário, já estão entendendo como encontrar o seu caminho. Você percebe que a gente está falando muito de startups aqui, né? E por que a gente está falando muito de startups? Porque elas foram as primeiras empresas a entender a nova economia. E é por isso que a gente sempre se apoia no modelo mental das startups e quer aplicar isso tanto para a carreira quanto para empresas. A gente estava agora no South by Southwest, né? Que é uma feira de tecnologia e criatividade, e assisti uma palestra da Unilever que chamou muito a atenção. A Unilever tem um programa de relacionamento com startups que, para mim, é um benchmark, é um case mundial. Basicamente, como é que funciona? A Unilever pega um problema interno, um problema que ela tem que resolver como empresa, e ao invés dela reduzir a possibilidade de solução aos seus funcionários, o que ela faz? Ela se abre para a comunidade. Ela convoca startups, estudantes e todo mundo que faça parte do ecossistema da empresa para ajudar a solucionar esse problema. E é aí que você começa a entender que eu não preciso estar no controle da situação o tempo inteiro. Eu não vou resolver tudo sozinho. A nova economia passa por usar essa força da comunidade ao seu favor. Então, a gente tem um cliente agora que é uma empresa de saneamento básico, né? A Iguá. A Iguá veio nos procurar para fazer exatamente isso. E na nossa cabeça, é uma empresa que é quase que um setor que é símbolo da velha economia. Mas a Iguá está querendo se abrir para conversar com startups e chamá-las para ajudá-los a resolver os seus problemas. Isso é um negócio mágico. Eu brinco com as grandes empresas o seguinte, vocês não serão startups, mas vocês podem aprender a pensar como elas. Acho que esse que é o aprendizado que fica. Bom, a boa notícia nesse processo é que dá para mudar. Isso você já deixou claro para a gente. Por isso, quando vocês colocam lá o nome no livro Mude ou Morra, e aparentemente vocês não nos dão opção, o que vocês nos trazem de otimismo é possível sim mudar. Não só necessário, mas é possível mudar. Vai depender de cada um de nós desenvolver essa mudança. Renato Mendes, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo, nos ajudar a pensar sobre a nova economia. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, espero que todos sigamos mudando. Sem dúvida, muito obrigado a você que participou ao vivo aqui do Mundo Corporativo, acompanhando hoje a entrevista do Renato Mendes, que é sócio do Rony Cunha Bueno, lá na Orgânica. O Renato também é professor do INSPER e autor, junto com o Rony, do livro Mude ou Morra, tudo o que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia. Livro esse publicado pela Planeta Estratégia. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.